O tema de hoje é rompendo com as velhas estruturas. Marcos 2. Diga amém se você encontrou. Amém. Vamos ler o verso 21 e o 22. Olha o que diz. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas, porque se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova. Amém? É isso que o Senhor deseja fazer em mim e em você nessa noite. Trazer a nossa consciência para que a gente possa nos arrepender de algumas práticas, de algumas coisas, de algumas estruturas que o Senhor deseja que a gente rompa, para que a gente possa viver o novo do Senhor. Aqui nesse contexto, a gente precisa entender um pouquinho do que está acontecendo aqui, né? O que Jesus quis dizer com isso? Então, antigamente, o vinho, ele era armazenado num odre. Então, algumas versões aí, talvez você leu na sua Bíblia, não está vasilha, está odre. O odre, ele era uma espécie de vasilha feita em couro animal para preservar o vinho. É como se fosse um saco, né? Um saco feito em couro, e aí era onde eram armazenados os vinhos. E se o vinho novo era derramado no odre novo, ambos envelheciam juntos, e o odre, ele não rachava, não se rompia, não rasgava. Mas se o vinho novo fosse posto num odre já velho, ia se perder ali o vinho, porque o odre não suportava a ação de fermentação, ou seja, o processo químico do vinho, porque se ia se estufar, e o odre velho, ele ia quebrar, rachar, se romper. É interessante que nesse contexto aqui, se a gente ler um pouquinho atrás, né, do capítulo 2 mesmo, existiam os fariseus. Né? Quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de judeus na época, né, considerado até uma seita por alguns, de que, né, dedicavam-se a vida para estudar meticulosamente, né, ali os ensinamentos da lei mosaica, de Moisés. Então eles tinham essa prática de estudar as escrituras e fazer com que pudessem explicar ou ensinar de forma fiel e que todos tivessem que cumprir. Jesus, muitas das vezes, quando ele estava aqui, né, nessa terra caminhando, ele sempre exortava esse grupo de fariseus e mestres da lei, porque eles queriam tanto mostrar de que eles de fato, né, viviam aquilo que falavam, que na verdade não era verdade. Por isso que muitas vezes Jesus chegava para muitos e dizia: vocês são como um sepulcro caiado. Por fora são muito bonitos, falam até bonito demais. Meu brinco, deixa eu tirar aqui, tá fazendo barulhinho. Por fora a sua aparência está bonita demais, fala muito bonito, conhece de tudo, mas não vive. Por dentro não tem compaixão, por dentro não tem amor. O que vocês pregam é para que todos vivam a lei, mas vocês não têm compaixão, não praticam perdão, não praticam empatia. Vocês se fecham num grupo, acham que só vocês estão certos, que só vocês são salvos. Então, Jesus, ele vem para trazer ensinamento da pessoa de Cristo, do Messias, do Deus, do Evangelho verdadeiro, do amor de Jesus. E os fariseus em todo momento estavam ali olhando para Jesus e tentando apontar para ver se havia alguma coisa ali de que Jesus falasse de errado, para apontar, dizer que ele era um mentiroso, de que ele era um falso profeta. Então eles estavam totalmente ligados em todos os caminhos que Jesus andava, fazia, para apontar o dedo, corrigir e dizer: ei, é um falso profeta, não é Messias, coisa nenhuma. E aqui, nesse capítulo 2, um pouco antes, eles questionam Jesus por que é que os discípulos de João jejuavam, e o porquê os discípulos de Jesus não jejuavam. Eles estavam querendo pegar ali Jesus, assim quando Jesus curou no sábado, e eles queriam entender como é que se curava no sábado.
todo momento ali para apontar, todo momento ali para fazer com que esse legalismo, para que se fosse cumprida uma lei, não importando se era mais importante salvar um animal, curar uma pessoa, não se importavam, eles queriam a lei à risca. Então Jesus diz sobre esse vinho novo, de odre velhos. Jesus está dizendo aqui que o vinho novo do Evangelho não tinha como colocar nessa religião judaica. Não é só para uns que Jesus veio, é para todos. João 3,16 vai nos dizer isso, que o Senhor Deus enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali o verso diz para todo, é para todos. E é tão interessante que Jesus em várias parábolas fala que ele veio, chama, convida, faz a festa, mas que muitos o rejeitaram. Muitos rejeitaram o convite de Jesus de sentar à mesa para uma festa, um banquete que ele mesmo faria. Então o que ele faz? Não, o anfitrião da festa, ele conta numa parábola, ele começa a chamar todos os que estavam na rua, todos os pecadores, e eles foram. É sobre isso que Jesus está falando. Deus, eu vim para todos, Deus me enviou para todos, eu vim morrer para todos. Só que esse evangelho que Jesus queria trazer com a vida dele não tinha como se encaixar com esses paradigmas religiosos e legalistas daqueles judeus naquela época. Não, eles não tinha como, ia se romper. Ali existia uma velha estrutura, um velho pensamento, uma velha modo de enxergar todas as coisas. E Jesus estava falando, não adianta eu vir aqui com vinho novo, explicando todas as coisas. De fato, quem é o meu Pai, o que Ele deseja para vocês que não estão compreendendo nada, porque vai se romper. Vai ser desperdiçado o que eu vim trazer para colocar para vocês. Está entendendo? Jesus estava dizendo isso. O que adianta eu colocar um vinho novo num odre velho? Vai se romper, vai se desperdiçar. Então Jesus não perdia tempo para alguns. E sabe o que isso me ensina? Para mim e para você? Que muitas das vezes a gente vai ter que se posicionar assim na nossa vida, sabia? Porque muitas das pessoas, elas são cheias de apontar o dedo, mas elas se esquecem de um Deus que a gente serve, que é gracioso. As pessoas sempre têm algo para dizer da tua entrega, se você jejua, se você não jejua, se você serve na igreja, se não serve, do seu passado. Meus queridos, a gente precisa entender que quando Jesus veio para mim e para você. As velhas coisas ficaram para trás. A Bíblia nos garante que Jesus lançou no mar do esquecimento todas as coisas. Nós precisamos tomar, sabe, ter esse passo de fé, tomar para nós essa verdade e entendermos que com Cristo Jesus nós somos novas criaturas. Nós precisamos viver esse novo com Jesus, caminhar com esse novo com Jesus, e muitas das vezes vai nos custar. Muitas não, todas as vezes vai nos custar tudo. Viver uma vida com Jesus é viver uma vida que nos custa tudo, de pagar o preço. Mas muitos de nós, a gente se apega com comentários, a gente se apega com o que falam de nós, e a gente paralisa, a gente para de fazer aquilo que Deus nos pediu para fazer, porque a gente tem, na verdade, muitas vezes caminhado com o que o homem tem pensado da gente, do que de fato que Deus está pensando da gente. Sabe, tanta coisa que se perde. Tempo. Ah, você é calvinista ou arminiano? Jesus vai voltar. Você acredita que o céu vai descer, que a gente vai subir? Jesus vai voltar. Estejam preparados. Ah, mas não tem pastora na Bíblia. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei que Jesus diz: ide pregar o evangelho, fazer discípulos. Se tem pastor ou não, eu sei que eu estou pastoreando, que eu estou pregando, que eu estou cuidando. E nós todos deveríamos pensar assim. Nós perdemos tanto tempo com debates, com quem está certo e quem não está, parecendo briga de futebol. Porque os dons cessaram.
Por que Por que não se fala em língua? Por que pode falar em língua? Porque é tanta coisa. E a gente tem que estar mais preocupado com a nossa salvação. É importante estudarmos a teologia. É importante estudarmos as escrituras com toda certeza, assim como esses fariseus faziam. Mas mais importante é viver o que se estuda. É viver na prática o amor. É viver na prática. É você virar o outro lado do rosto quando alguém te dá um tapa. É você andar uma milha a mais. É você não cair na isca da ofensa. É você, perdoar 70 vezes 7. E muitas das vezes a gente está tão preocupado na aparência. Será que vão pensar de mim? Ao invés de pensar o que o Senhor pensa de mim. E aqui está Jesus nos ensinando de que para viver a mensagem do reino de Deus, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas. Aqui ele estava falando de paradigmas religiosos, de práticas judaizantes, porque muita coisa é de conflito com as práticas daquela cultura. Enquanto naquela época as mulheres não eram contadas, Jesus veio e ele permite que mulheres se assentem para ouvi-lo ensinar das escrituras, quando naquela época só homens poderiam aprender aos pés de um mestre. Jesus permite que uma mulher lave os seus pés com as suas lágrimas, com um perfume, enxugue com os seus cabelos. Não se podia mostrar cabelos às mulheres naquela época. E ela foi dentro da casa de um fariseu, Simão. Ela atravessou olhares. Aquela mulher do vaso de alabastro de Lucas 7, ela não se permitiu ficar intimidada com homem nenhum. E ela foi, só tinha um foco: eu preciso adorar, eu preciso agradecer a Jesus, que mudou a minha vida, mudou a minha história, perdoou os meus pecados. E ela atravessa aquela casa sem ser convidada. Ela não está se importando com os olhares, ela só queria agradecer a Jesus, porque Jesus a resgatou do império das trevas. E muitas vezes a gente tem tanto medo de se posicionar, a gente tem tanto medo de que os nossos colegas saibam de que nós somos crentes, de que nós somos, a gente serve na igreja. A gente tem tanto medo que os outros vão falar. Meus queridos, a gente tem que ter medo para onde nós vamos depois que Jesus voltar, depois que a gente morrer. A gente precisa ter mais coragem. Mártires, homens de Deus, mulheres de Deus também, morreram em prol do Evangelho. Se a gente hoje tem as Escrituras, a Palavra de Deus, a Bíblia conosco, é porque homens e mulheres, eles não pensaram duas vezes em entregarem as suas vidas e não negarem a Jesus. Quantos morreram naquele Coliseu por leões atacados, enquanto era na verdade assistido por pessoas. Um show de horrores. Vamos ver os cristãos morrer lá? Vamos ver? Vamos assistir lá. Coliseu, pessoas iam assistir, pessoas sendo mortas, os cristãos sendo mortas. E ali eles viam aquele povo clamando, buscando o Deus dele, mas não negando. E eles se questionavam: quem é esse povo que morre por um Deus? Que Deus é esse? Por isso que a igreja, ela pode ser perseguida, ela só cresce. Que quanto mais perseguiam os crentes, mais fiéis eles se escondiam e faziam seus cultos nos lares. E as pessoas ficavam mordidas, porque elas queriam entender como é que pode. Eles sendo perseguidos, quase para a morte, ou muitos para a morte. E mesmo assim eles ali buscando a Deus. Por isso que é tão importante a gente ser convicto. A Bíblia diz que nós precisamos ser quentes, não mornos. Morno é só o nosso chuveiro, amém? Só o nosso banho. Porque mornos serão vomitados, em Apocalipse diz. É muito forte isso, imagina só. Nós temos convicção daquilo que cremos. Sabe, quando eu me converti já muito jovem, eu tinha uns 17 para 18 anos. E eu fui tão encontrada por Jesus. Eu disse que eu fui encontrada. Nós somos encontrados, né? Porque se a gente pode amá-lo, é porque ele nos amou primeiro. Porque um homem em si não tem condição nenhuma de encontrar a Deus.
Porque na verdade esse vazio muitas vezes a gente não sabe o que a gente precisa. Quantos homens, né, e mulheres, nós mesmos procuramos encontrar algo que preencha o nosso vazio da alma, em religiões, em práticas, em pessoas, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar uma direção de vida, um propósito de vida. E a verdade é que a gente só vai encontrar esse propósito de vida em Jesus, não existe outro. Você pode procurar. O único que dá um senso de vida, um propósito e um caminho é Jesus. O único. E quando eu entendi, eu senti, eu presenciei a Jesus, eu disse: Senhor Jesus, eu nunca vou compreender o tamanho amor naquela cruz, nem tamanha dor. Mas a minha vida é tua. E eu me lembro de que eu tinha uma amiga, uma melhor amiga, e foi a primeira vez que eu tive que tomar uma decisão na minha vida, porque ela era uma melhor amiga. Eu dormia na casa dela, a gente trocava confidências, eu amava muito a vida dela, e ela era ateia, né? Ateu, né? Ela não acreditava. E eu me lembro que quando eu me converti, eu cheguei tão empolgada para dizer sobre Jesus, que ela olhou nos meus olhos e ela disse assim: você vai ter que fazer uma escolha hoje. Ou esse seu Jesus, ou a minha amizade. Gente, aquilo foi um baque para mim. Eu falei: gente, mal virei crente, já estou tendo que enfrentar os leões. E eu falei: você tem certeza que você está me pedindo? Nunca mais eu a vi. A gente se formou e ela nunca mais nem respondeu as minhas mensagens. Eu tentei, até mais velha, depois de muitos anos, mandei mensagem, né, de forma carinhosa, para tentar falar do amor de Jesus, né, de forma sábia, dizendo que estava com saudade. E ela nunca mais. Mas eu oro para ela sempre que eu lembro dela. Mas como que temos sido quando algumas propostas vêm para nós? Sabe, Jesus diz que não é digno de ir a Ele aqueles que não tomam uma posição, e até mesmo se não deixar pai e mãe. É muito forte isso. Você compreende? É uma decisão que tem a ver com salvação. É uma decisão que tem a ver com convicção. É uma decisão que a gente toma entendendo que não é para agora, é para a eternidade. Não existe vantagem nenhuma a não ser a eternidade. E você não quer mais que isso. A eternidade. A eternidade é para sempre. Eu não sei se você consegue compreender o quanto Deus nos ama, porque Ele nos deu o Filho dEle, para que a gente possa ter uma eternidade, num lugar onde a gente não tem mais dor, onde a gente não terá, sabe, sofrimento. E talvez você esteja me ouvindo aqui e falando assim, né, se pensando: mas por que é que Deus permitiu todas essas coisas? Eu sei, um dia eu me perguntei assim também, sabe? Mas se a gente for lá em Gênesis, quando o Senhor nos criou, Ele nos criou para um propósito, relacionamento, para que a gente adorasse Ele, para que a gente tivesse um relacionamento com Ele. Sabe, criatura e criador, algo lindo que Deus nos fez, nos deu tudo de melhor. Só que Ele nos ama tanto, que Ele nos deu uma escolha. Ele não é um Deus tirano, que diz assim: você é obrigado a me adorar, você é obrigado a me amar. Não, quando Ele coloca o fruto naquele meio daquele jardim, Ele está dizendo assim: ei, você tem a escolha. Veja, eu te dei tudo. Todas as coisas você tem acesso, e a minha presença todos os dias. Mas você tem o livre-arbítrio. Você tem a sua escolha de me querer porque você quer, não porque é obrigado. Bom, já sabemos a história, né? E graças a Deus, que por causa desse Adão, né, foi necessário um outro homem, e foi Jesus. E hoje, a gente precisa entender que, para a gente ter essa nova vida com Cristo, receber o novo vinho da pessoa de Cristo em nós, é necessário romper com velhas estruturas. O que seria velhas estruturas, pastora? Muitas vezes a velha estrutura são ensinos em que a gente aprendeu ao longo da vida. Sabe? Tradicionalismos, às vezes na própria igreja, ou em outras religiões, ou dentro da sua casa. Sabe, coisas que foram estabelecidas como comuns, como normais,
e que para você, você acha que é, mas que perante a Bíblia não é. E muitas das vezes nós não conseguimos ser abençoados na plenitude daquilo que Deus quer fazer com nossas vidas, porque a gente ainda está bloqueado, porque a gente retém velhas estruturas que não compactuam com a estrutura que Jesus deseja que nós tenhamos, para que Ele possa derramar mais da presença dEle, mais unção, novas experiências, mais Espírito, mais revelação, porque muitas vezes nós não estamos preparados no nosso modo de pensar. Traumas que vivenciamos, muitas vezes, isso impede, porque onde tem medo, existe paralisia. E muitas das vezes, por causa de traumas na nossa vida, a gente não permite nem que Deus toque nesses lugares, porque é tão dolorido falar sobre. Em que a gente fica cultivando aquilo ali, aquele trauma, aquele medo, e a gente não entende que o perfeito amor lança fora todo medo. Então a gente não consegue compreender o amor de Deus, porque a gente ali cultiva um espírito do medo. Não tem como ter fé e medo juntos. Presta atenção. Não tem como você ser uma pessoa de fé se você caminha com medo. Por isso que velhas estruturas precisam sair da nossa vida. Muitas delas deturpam a nossa visão, moldam a nossa mente, moldam o nosso caráter. Palavras que disseram a nós. Talvez você teve pais que não souberam educar muito bem, infelizmente, e disseram palavras tão doídas para você quando criança, e você cresceu acreditando nessa mentira, e hoje para você compreender que você é amado, de que você é desejado, de que você foi feito na imagem e semelhança de Deus, que Deus te fez com um propósito, é muito difícil para você compreender, porque você cresceu ouvindo de que você não foi planejado, de que você não era desejado, de que era para ter sido um aborto, ou de que você é burro, e de que você não sabe fazer nada direito, ou de que você é inconveniente, ou de que a sua voz é muito irritante. E aí você não consegue pregar o evangelho. E aí você não consegue viver a plenitude de Deus para você, porque existe ainda uma estrutura antiga, e você não consegue entender o novo de Deus na sua vida, porque você não consegue enxergar como Deus te enxerga. Como é que eu vou falar se eu sou burra? Não sei teologia? Como é que eu vou falar se todo mundo não suporta a minha voz? Como é que eu vou falar se eu sou inconveniente? Parece que eu estou ali toda hora atrapalhando a pessoa. Quantas pessoas às vezes a gente não conhece e a pessoa está doendo, está machucando, está ferida, mas ela não abre a boca. Por quê? Chorar é coisa de frouxo. E você está aí sofrendo. Não pede uma ajuda. Ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda pastoral, qualquer tipo de ajuda. Porque você ouviu tantas coisas. Por isso que o Senhor hoje está trazendo em nossa memória, trazendo a consciência agora, para todos nós, e de forma personalizada, coisas que você ouviu, coisas que você vivenciou, coisas que você sabe, que não é o que Deus tem para você, e você, por conta dessas coisas, parece que vive num ciclo, que não se acaba, porque você quer avançar, você quer ser o provedor da sua casa, você sabe que você precisa tomar umas decisões, mas você não consegue, porque talvez você não aprendeu com o seu pai. Talvez o seu pai abandonou a sua casa, ou não trabalhava, só bebia, e a sua mãe era guerreira, e você tem muita dificuldade de entender qual é o papel do homem, ou da mulher, e isso tem te impedido de avançar e viver a plenitude de Deus. O que é que Deus está te trazendo à memória agora? O que é que Deus está te trazendo? E essas coisas estão te trazendo longe da plena vontade de Deus. E sabe o que eu venho aprender com esses versos que nós lemos? Que não é remendo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque você leu lá que remendo em roupa velha se rasga. Um dia, gente, tinha acabado de casar. E aí, eu tinha muita dificuldade em algumas coisas de casa, porque eu não fui ensinada. E aí, eu tinha uma calça branca, linda, que eu comprei com o meu suor, meu dinheirinho suado, trabalhado. Eu comprei uma calça na Zara,
branca, nova. Eu usei uma vez ela. E aí deu uma sujadinha, eu falei, vou lavar. Aí eu lembro que minha mãe me ensinou que tinha que pôr cloro para roupa branca. Aí eu falei, ok, aprendi isso. Aí eu fiz um balde, coloquei a minha calça e deixei com cloro. E deixei. Acho que ficou uns 7 dias lá. Aí eu falei, acho que deve estar branquinha. Eu peguei ela e o tecido começou a desfazer na minha mão. Desfazer. Eu pegava assim, ele abria assim, ó, o tecido, que era tipo um jeans branco. Eu acabei com a minha calça. E aí quando eu leio que não dá para pôr remendo, porque é isso, quando o tecido tá velho, quando você põe remendo, ele não se sustenta. Ele vai rasgando. Deus não deseja pôr remendo em nossa vida. Olhar para nós e falar assim, essa estrutura tá mais ou menos, eu vou mascarar aqui, vou botar um negocinho ali. Não! Deus deseja matar esse velho homem e fazer uma nova criatura. Deus deseja fazer um novo de nós. Deus não trabalha com emenda, não. Quando ele tem que quebrar o vaso, ele quebra mesmo. Quebra inteiro o vaso. E refaz tudo de novo. A gente não precisa chegar a esse ponto, né, gente? Eu brinco assim, gente, quando a gente é muito endurecido com o coração orgulhoso, uma pessoa difícil de deixar Deus trabalhar, sabe? Não toca aqui não. Gente que não é flexível, Deus quebra. Seja elástico. Porque aí ele vai trabalhar, vai mexer, aí você é flexível para mexer. Porque se você estiver enrijecido, endurecido, resistente para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, ele quebra o vaso, porque não tem remenda não. Deixa eu dar um jeitinho aqui, tá vazando um pouquinho de água aqui, essa brecha aqui nesse vaso. Não, Deus quebra e faz novo. É igual com a estrutura, a estrutura da nossa vida. Deus não quer fazer um remendo em nossas vidas, Ele quer nova vida. Ele não quer um remendo, Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer que eu e você, a gente rompa com as velhas estruturas de pensamento. A forma que a gente lida com o dinheiro, a forma que a gente lida com a nossa família, a forma que pensamos sobre nós mesmos. Muita gente pensa como se fosse uma pessoa doente. Sabe? A pessoa se vê como uma pessoa doente. A pessoa se enxerga como uma pessoa pobre. A pessoa se enxerga como uma pessoa miserável. Você tem pessoas que a gente conversa, a pessoa não tem perspectiva na vida, porque os pensamentos estão tão enraizados de forma errada na vida, que não consegue enxergar que as promessas que o Senhor tem na Bíblia é para nós, é para todos nós. Tem algumas pessoas que falam assim, acho que não é para mim não isso. É para todo mundo. É para todo aquele que crê. Você crê? Você crê que Jesus veio para uma vida e vida em abundância? Você crê que Jesus nos deu a vitória naquela cruz? Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Você crê que Deus é um Deus galardoador, abençoador, provedor? Você crê? Eu creio. Mas muitas vezes, por conta da velha estrutura, a modo que a gente viveu, a gente acha que não. Que a gente nasceu para perder. Que a gente nasceu para sofrer. Não. Não é sobre isso. E mesmo aqueles que estão em Cristo Jesus, que talvez passarão, porque passaremos por sofrimentos nessa vida, ainda assim, o Espírito Santo de Deus está habitando dentro de mim, dentro de você, e Ele traz consolo, Ele traz conforto, Ele traz refrigério, as próprias mãos de Deus nos sustentam. Então não podemos dizer que somos sofredores, apesar de sofrermos, compreende? Porque apesar de sofrermos, nesse sofrimento existe refrigério. Existe um Deus que se preocupa com a minha lágrima, com a sua lágrima. Muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, que Deus não escuta as nossas orações, de que a gente chora e Deus... vamos lá. Deus se importa com os seus sentimentos. Deus se importa com o que você está sentindo, mas Ele não se move pelo que você está sentindo. Muitas das vezes a gente quer que o processo passe rápido. A gente quer que aquela dor passe logo, mas a verdade é que o Senhor quer ensinar, no meio da dor, coisas preciosas para nós. Ele quer nos moldar no meio do sofrimento, no meio da dor, para nos fazer resistentes, para a gente crescer em fé, para a gente conhecer Deus face a face, assim como Jó. Eu só te conhecia de ouvir falar. Não, é no meio do sofrimento que a gente começa a conhecer Deus face a face. Porque o ser humano é assim, né? Quando está tudo bem, a gente fica longe de Deus, muitas das vezes. E aí, muitas das vezes, a gente precisa ali de uma situação para que a gente comece a orar.
Deus mova, Deus tem misericórdia. E aí a gente fica mais pertinho de Deus, mais pertinho do coração dele, e ele sempre está lá disponível. E isso é graça, isso é misericórdia. Você consegue compreender que mesmo sendo muitas vezes, sempre, não merecedores, a graça está disponível todos os dias da nossa vida. Então quando Jesus aqui está dizendo rompa com velhas estruturas, para de pensar como o homem pensa. Para de pensar como teu pai pensava. Para de pensar conforme o mundo está fazendo com que você pense. É só pensar positivo. A lei da atração. Se fosse só isso, né, gente? Eita glória, a gente ia ficar toda hora. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Saúde, saúde, saúde. Não que a palavra não tenha poder, né? Provérbios diz que existe poder de vida e de morte na nossa língua. Precisamos profetizar, precisamos orar. Mas não é a letra da atração. É confiança. É fé. É isso que move. Fé. Romper com velhas estruturas de comportamento. Não tem como. Como eu disse na semana passada, na retrasada, o santo não compactou com o profano. Presta atenção. O santo. Às vezes a gente está perdendo tanta oportunidade da gente conhecer mais de Deus, mais profundo de Deus, porque a gente tem um pecado de estimação, que a gente não se arrepende, porque a gente tem comportamentos que não agradam ao Senhor, porque nós temos hábitos que não agradam ao Senhor, porque nós temos crenças. Eu sou cristão de peixes. Quem já viu, né? Tá lá no Instagram. Leão de ascendentes de Capricórnio. Mas que sou crente. João 3,16. Decida, meu querido, que você vai acreditar. Você acha mesmo que um horóscopo vai definir quem você é, para onde você vai, o seu destino? Você acha que a forma que você existe, a forma que você é, temperamento, personalidade, tem a ver com a lua, com a energia, com os céus? É muito mais complexo. Sabe que muitas vezes é mesmo? É a carne pecaminosa gritando. É o velho homem querendo gritar. Mas eu sou assim. Não, não é assim não. Mata esse defunto que está querendo sobreviver e quer acordar de novo. Fala assim, aqui não. Aqui é o Espírito Santo que habita. É domínio próprio, é mansidão, é amor, benignidade. Fruto do Espírito. Mas muitas das vezes a gente não quer romper com velha estrutura não, porque dá trabalho. Dá trabalho chorar, arrepender, pedir para Deus arrancar aquilo que não presta. Tirar aqueles que não é para estar caminhando junto, virar, trocar a mesa. Experimenta fazer essa oração. Deus, tira aquilo que não presta na minha vida. Você vai se surpreender. Aí você vai falar, fulano. Talvez para a estação que Deus está querendo te colocar. De um homem mais crente, uma mulher mais crente. Que fala do poder de Jesus, que ora, que expulsa demônios. O Senhor precisa com que você comece a ter mais e mais experiências com o Espírito Santo. E algumas pessoas, elas atrapalham sim o nosso processo. Isso é muito difícil de falar, viu, gente? Mas eu tenho que falar o que Deus está me falando. Porque a gente tem que falar assim do amor de Jesus. A gente tem que falar assim para todos. Mas andar, abrir o coração e sentar na mesa não é com todo mundo, não. Cuidado. Cuidado com o que está abrindo. Cuidado. Não há como então Deus derramar uma unção com vidas, com velhas práticas, com velhas estruturas. Sabe, há pessoas que anseiam tanto viver um novo relacionamento sentimental, mas ainda não abriram mão dos sentimentos antigos. Porque eu quero muito casar com um homem de Deus, mas não é a princesa de Jesus. Ou o contrário, né? Ou eu quero tanto viver algo lindo, mas aquele antigo relacionamento você não esquece. Aquele homem cafajeste que só te fez sofrer. Aí você fica lá pensando, meu Deus, mas e se? E se converter? E se de repente começar a namorar, um namoro missionário, vai que muda? Não. Vai pagar o preço? Eu não. Eu não. Como
viver o novo de Deus se eu estou olhando para o passado toda hora? Como viver o novo de Deus? Como Deus vai colocar uma pessoa nova na tua vida? Alguém, amizades, pessoas, conexões, sociedade, qualquer coisa que seja. Se você está olhando toda hora para o passado e você fica sentindo saudade das cebolas do Egito. Lembra? Do povo do Egito? O povo de Israel no Egito? Foi liberto da escravidão. Estava lá, caminho da terra prometida, mas ficava lá pensando: ai, que saudade das especiarias daquele lugar. Muitas vezes somos assim, fomos libertos da escravidão. Deus nos alcançou, nos libertou, entregou uma nova vida para a gente está lá, pensando nas coisas. Ai, aquela festinha, aquela musiquinha. E a gente não enxerga coisas lindas que Deus tem preparado para nós. Coisas muito melhores. A Bíblia nos diz coisa que nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu. É o que Deus preparou para mim e para você. Eu nunca vi um crente sequer que renunciou a algo. E eu vou te dizer, geralmente renuncia a algo, aquilo que você mais gosta. Aquilo que você tem como idolatria na vida, sabe? Aquilo que você achava que ia morrer se ficasse sem. Deixa eu falar, a única coisa que a gente morre é se a gente ficar sem respirar e comer. Do resto a gente vive bem. Cutuca aí o marido aí, sinto muito, te amo, mas eu vivo sem ser. É verdade, porque tem gente que fala assim: ai meu Deus, não vivo sem a pessoa. Não, vive. Capaz ainda você morrer em 3 meses e outro casar. É verdade, gente, é a realidade, infelizmente, né? Infelizmente. A gente não vive sem Jesus, a gente não vive sem ar, sem comer. Mas tem coisa que a gente vive muito bem, até melhor. Deus está nos pedindo: ei, olha o que eu tenho. Olha o que eu tenho preparado para vocês de coisas novas. Coisas que você nem imagina. Aquilo que você nem imaginou, pensou. É o que eu tenho preparado para vocês. E vocês estão olhando para trás. Tem pessoas que não avançam porque não liberam perdão. Estão escravas da falta de perdão. Caminham na amargura. Não conseguem ter novas amizades. Não conseguem viver o novo. Porque toda hora aquele fulano me paga. Porque ele roubou. Porque ele me deu um golpe. Ou porque me traiu. Porque me abandonou. A gente fica com tantas situações e a gente não consegue viver coisas lindas que Deus tem para nós. Porque estamos pensando naquilo que perdemos, quando a gente deveria olhar para aquilo que nós já ganhamos. Já ganhamos. Existem pessoas que não conseguem experimentar o mover novo dos céus. Sabe por quê? Porque lá na minha época, quando a gente cantava harpa, porque o mover era diferente. Porque as irmãs... Meu Deus, gente, mas Deus mudou? Não. Deus tem coisas novas sempre. Mas você está tão agarrado no antigamente, o mover, experiências passadas, que você não consegue viver o novo que Deus está te convidando a viver, porque você está pegado à antiga estrutura. Deus está usando os malucos aí para falar de Jesus. Como assim? Quem são esses que chegaram em Paulínia do nada? Quem que é esse que era uma prostituta e hoje está falando de Jesus? Quem é esse que eu vi no bar caindo, na sarjeta, e hoje está aí com a família restaurada? Quem é esse? Deus faz, meu querido, Deus faz coisas novas, coisas malucas, para realmente confundir os religiosos, os sábios. Ele faz. Mas para viver isso tudo que Deus tem para mim e para você, você precisa deixar Deus mexer nas suas estruturas. Há pessoas que querem viver os propósitos de Deus, mas não obedecem princípio nenhum. Eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, mas dízimo e oferta não. Isso não precisa, é bem Antigo Testamento. Antigo Testamento, não precisa não. Será? Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Não é. Você não vai perder sua salvação se você não dizimar. Você vai perder de ser mais abençoado. Isso vai. Porque a lei da semeadura, ela é real. Jesus falou dela. Em quase 50 parábolas que Jesus conta no Novo Testamento, mais da metade, acho que umas 25, ele fala de riqueza. Jesus ensina sobre dinheiro. Jesus fala em todo momento sobre riqueza, dinheiro, bens. Se é algo tão importante,
Está lá, Jesus está ensinando. É porque é importante sim a gente falar sobre. Nós precisamos ser abençoados quando a gente tem a mentalidade de que Deus é em primeiro. De que Deus é em primeiro. De que o que eu tenho é por Ele. De que o que eu tenho é para Ele. De que se eu tenho é porque Ele permitiu para uma obra. E eu sou abençoado. Olha que coisa boa. Deus é maravilhoso. E sabe aqui, os fariseus, eles tinham dificuldade em aceitar o Messias, porque eles estavam apegados a Moisés. Preste atenção. Eles tinham dificuldade em aceitar o Messias, porque estavam apegados ainda a Moisés. Moisés foi um homem de Deus? Foi. Um homem que foi libertador? Foi. Um homem que viu Deus, que recebeu lá? Foi. Mas ele não é maior que Jesus. Jesus é o próprio Deus. E muitas das vezes estamos tão apegados a doutrinas, tão apegados a velhas práticas, tão apegados para o que nos ensinaram, tão apegados àquele terror que colocaram nas nossas vidas, que a gente não está enxergando quão gracioso é Jesus, quão perdoador é Jesus, quão amoroso é Jesus. A gente não consegue se perdoar porque a gente não teve experiência com verdadeiro perdão, ou porque você não perdoa. Você não consegue compreender. Se Jesus perdoou eu e você, quem é que somos nós para rejeitar o perdão para alguém? Se eu e você estavam nesse bolo de Jesus perdoar toda a humanidade, eu e você, todo mundo. Porque é a dificuldade de você olhar para o seu irmão, seu inimigo que seja, e liberar perdão. Você consegue compreender que quando você não perdoa, é como você tomasse o veneno esperando a outra pessoa morrer? Você toma o veneno e fica olhando para a vida do irmão, esperando ele morrer. E sabe o que muitas vezes ele está fazendo? Vivendo. Nem sabe que você está morrendo, sofrendo. Nem sabe muitas vezes que ele te feriu. Nem lembra mais. E você está lá, não vive a plenitude, não vive o novo, não vive em paz. Porque não liberou perdão. É o que o Senhor está querendo. O Senhor está nos convidando a romper com o passado, romper com velhas práticas, romper com legalismo, romper com religiosidade. E não é um novo evangelho, é o puro e simples evangelho. É o poderoso evangelho. É viver o que se estuda, é viver o que a gente aprende aqui na Bíblia. Existe autoridade derramada em nós quando a gente suporta o processo. Preste atenção. Nesse processo o Senhor nos lapida para ficar parecido com eles. Existe unção fresca para aqueles que são aprovados no refinamento do fogo de Deus. Somos provados, sabia? Tentação não. Quem tenta é o diabo, mas quem prova, a Bíblia diz lá em Provérbios, que quem prova os corações do homem é Deus. Somos provados no fogo do Senhor. Às vezes você está no fogo. Eita, é coisa boa. O fogo sai impureza. O fogo refina. O fogo faz o negócio ficar bonito, entendeu? Não fica triste não. Deus faz isso. Deus faz isso para nos ensinar, para a gente ser brilhante, ser limpo, ser puro diante dEle, para que Ele possa nos usar como instrumento dEle, para que Ele possa nos usar. Existe provisão para os que caminham obediência e fé. Existe. E existe o novo de Deus para aqueles que permitem ser transformados por Ele. Aqueles que permitem Deus mexer nas estruturas. Ah, Senhor, trabalha em nosso coração. Coração orgulhoso. Coração, muitas vezes, que está mais preocupado com o que vão pensar na aparência do que de fato quem são. Senhor, trabalha, Senhor Jesus, no mais íntimo do nosso ser, Senhor, nessa noite. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe, Senhor. Não deixa nada escondido, Senhor, nada em oculto, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, o Teu toque nessa noite. Queremos, Senhor Jesus, sermos preenchidos, Senhor, pela Tua luz. Luz, vai iluminando, Senhor, cada canto do nosso coração, da nossa alma. Ao mesmo tempo que o Senhor vem iluminando, né, mandando as trevas indo embora, Senhor, vem com cura e bálsamo sobre os nossos corações. Ô Espírito Santo de Deus, Tu sabes, Senhor Jesus, o que precisa ser transformado em nós. Tu sabes o que precisa, não é remendar não, é transformado, é quebrado.
é feito novo, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos estar vivendo a plenitude, o vinho na plenitude, Senhor Jesus, no odre novo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, suportar, Senhor Jesus, a Tua glória. Nós queremos, Senhor, ser cheios da Tua glória. Nós queremos, Senhor Jesus, caminhar em integridade. Caminhar, Senhor Jesus, em obediência. Caminhar, Senhor Jesus, oh, nosso caráter alinhado ao Teu caráter, Senhor. Nós queremos novas experiências contigo. Não queremos, Senhor Jesus, viver, Senhor Jesus, repetindo história na nossa vida. Ah, Senhor, famílias, Senhor, que foram marcadas com divórcios, famílias que foram marcadas com brigas, famílias que foram marcadas com vícios, Senhor, que sejam quebradas agora esse ciclo em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé nessa noite? O Senhor não nos chama para caminhar no evangelho emocionalista. Ah, eu só obedeço se eu estiver feliz. Ah, só obedeço se fizer sentido para mim. Não, meu querido, não vai fazer sentido para você não. Você tem que ter fé para caminhar com Deus. Não tem que fazer sentido para nós. Tem que fazer sentido para Ele. Nós não podemos caminhar no evangelho sensacionalista, emocionalista, barato, triunfalista. Senhor, eu só vou fazer o que eu tinha que fazer se o Senhor me abençoar. Parecendo Jacó, né, na oração lá. Só te obedeço se o Senhor fizer aquilo. Meu querido, com Deus não tem barganha. Com Deus a gente não consegue dessa forma. Deus conhece o nosso coração e Ele sabe do que a gente precisa. E sabe o que é mais lindo? Quando a gente entende que Deus, Ele nos abençoa tanto. E muitas das vezes Ele permite que a gente viva uma vontade permissiva. De tanto que a gente é teimoso. De tanto que a gente é teimoso. Não é a vontade perfeita dEle. Não é. Não é. Muitas das vezes a gente quer encurtar caminhos. A gente quer encontrar, sabe? A gente quer falar para Deus o que Ele precisa fazer. Ele sabe o que está fazendo. Ele faz muito melhor. Se você está enfrentando luto e você não compreende algumas coisas que você tem vivido, se você tem enfrentado problemas financeiros, se você tem enfrentado lutas, eu não sei que situação que você tem enfrentado, mas eu quero te encorajar nessa noite a você fechar os seus olhos. E você com Deus. Talvez você entrou aqui como primeira vez, está aqui no culto. Talvez nunca entrou numa igreja. Mas Deus está aqui. E Ele te trouxe aqui. E Ele é o maior interessado em mudar a sua vida. Ele é o maior interessado em te curar. Ele é o maior interessado em te libertar de vícios. Ele é o maior interessado em fazer você feliz nele. Nele. Ter a alegria da salvação no teu coração. Eu não sei, mas eu quero... A gente vai cantar uma canção. E eu queria muito que você não desperdiçasse essa oportunidade. Que você deixasse seu esposo aí do lado, sua amiga, sua esposa... Se concentrasse no que Deus quer te falar nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E eu sei que de uma forma sobrenatural Ele vai te trazer situações na sua mente. Ele vai te trazer comportamentos, pensamentos, hábitos, amizades, situações que eram para você ter feito há muito tempo e você não obedeceu ao Senhor. E talvez você esteja perguntando: por que de tudo isso? Talvez você esteja vivendo consequência de uma escolha. Talvez você esteja vivendo uma consequência de um pecado, de um erro. E essa é a oportunidade, durante esse louvor, de você pedir ao Espírito Santo
para que Ele venha sondar seu coração, para que Ele venha trazer o que está em oculto para a luz, em revelação, para te trazer a mente, para que você possa se arrepender, para que você possa pedir a ajuda dEle, porque talvez a gente está no erro e nem sabe que a gente está no erro, mas Ele vai nos trazer à memória aquilo que precisa ser transformado, liberto e curado. Feche os seus olhos, comece a abrir seus lábios. É você com Deus, Ele está escutando, Ele está te escutando, Ele está aqui, aleluia.